Namastê! O assunto do vídeo de hoje é alimentação. Na verdade, hoje eu vou só iniciar esse assunto, porque é um assunto bem vasto e a gente vai conversar também com algumas pessoas, assim, experts no assunto, para enriquecer, né, essa matéria, né, e vocês aprenderem o máximo possível. Então, o que a alimentação tem a ver com o yoga? Na verdade, yoga, como vocês têm acompanhado aqui no canal, não é só a prática de asanas, né? É todo um estilo de vida, né, que nos traz equilíbrio, nos traz saúde, nos traz força, nos traz paz e principalmente estabilidade mental. E a alimentação é um fator muito importante no nosso dia a dia, não só pela questão de engordar, acumular gordura nas artérias ou aumentar a taxa de açúcar, enfim, não é só isso a importância da alimentação. Os alimentos que nós ingerimos, eles têm uma influência direta sobre o nosso humor, sobre a nossa mente, né? Na linguagem do yoga, nós temos três qualidades da mente que também estão presentes nos alimentos. Nós temos o nome dessas qualidades que a gente se refere em yoga se chama gunas. Ok, nós temos 3 gunas. O primeiro, né, não por ordem de importância, mas citando, o primeiro se chama tamas. Tamas tem uma característica inerte, parada, né, com dificuldade de movimento, né? Isso é uma qualidade mental e também uma qualidade que está presente nos alimentos. Nós temos um outro guna chamado rajas, que tem uma qualidade colérica, né, raivosa, movimentada, hiperativa, né? E o terceiro guna chamado sattva, que é o guna de característica equilibrada, né, suave, que tem movimento e inércia na medida certa. Então, todas essas características estão presentes nos alimentos. Os alimentos que a gente chama tamásicos, ou seja, que tem a característica de tamas, são os alimentos mortos, sem energia, sem vida, né? Exemplo, alimentos congelados, né? Carnes, alimentos embalados, né, que ficam por meses nas gôndolas dos supermercados. Tudo isso faz parte de uma dieta tamásica. E esse tipo de dieta gera essa característica na nossa mente, ou seja, deixa a nossa mente mais pesada, mais inerte, o nosso organismo mais preguiçoso, né? E fisicamente nós ficamos mais estagnados, né? Então, alguém que se alimenta muito com esse tipo de alimentos, né, vai gerar em si mesmo essas características refletidas no nosso estado mental. Já os alimentos rajásicos, que têm as características de rajas, são alimentos que geram em nós essa hiperatividade, esta agressividade, né? Eles não são alimentos mortos, mas possuem energia com estas características. Por exemplo, molhos muito picantes, com muitos condimentos, principalmente industrializados, né?
vai comer pizza, massa, hambúrguer, esse tipo de coisa, com muitos condimentos, vai gerar em nós esse tipo de reação, né? Bebidas, né? Como refrigerantes, por exemplo, ou sucos embalados em caixinhas que tem muitas substâncias químicas, né? Muitos conservantes. Isso também é considerado rajásico e gera esse tipo de característica em nós, deixa a gente hiperativo, né? Impaciente. Então tem que cuidar se o alimento que a gente está ingerindo com frequência tem essas características. Eu gostaria de chamar a atenção para a carne, que tem tanto a característica de tamas quanto a característica de rajas. Se a carne foi abatida, né, o animal foi abatido lá na fazenda e já foi para o corte e já foi para o consumo, ele ainda está na característica rajas. Por quê? Porque ele está muito próximo ainda, né? A carne ainda está próxima do momento em que o animal foi abatido, assim, em termos de tempo. Então ela ainda está, entre aspas, fresca, né? Mas o animal que é abatido, né, em frigorífico, e aí essa carne é cortada, levada através de transporte para diversos lugares, chega no supermercado, por exemplo, fica armazenado lá. Essa carne então já morreu completamente, então ela assume uma característica de tamas, né, de inércia total. Então isso influencia muito, né, a qualidade desta carne para quem é carnívoro e consome. É importante saber isso, né? E a dieta sátvica, com alimentos de característica sattva, ou seja, equilibradores, alimentos de fácil digestão, que não demandam tanta energia para serem digeridos, né? Esses alimentos nos deixam leve, né? Nos deixam com um humor estável, e é o que nós deveríamos comer diariamente, que são os alimentos frescos, ou seja, preparados na hora, né? Arroz, feijão, né? Grãos, carboidratos, vitaminas através dos vegetais, dos legumes, das frutas, minerais. Tudo isso faz parte dessa dieta sátvica, né? E o principal, deve ser fresco, deve ser preparado na hora. Ah, mas eu não tenho tempo para preparar. Mas não tem problema, dá-se um jeito, né? A gente sempre adapta. Por exemplo, faça o seu alimento, né? Prepare ele, por exemplo, no final de semana e congele em porções para a semana que segue. O que não pode é ficar muito tempo congelado, por exemplo, né? Claro que se comer a comida fresca na hora em que foi feita, é o ideal, seria o melhor, né? E o principal, né, dessa dieta sátvica, a principal vantagem que se tem é justamente a facilidade de digerir esses alimentos e também, por causa disso, nós não gastamos energia além do necessário para digerir. Então, isso mantém o nosso organismo equilibrado. Já os alimentos tamásicos e rajásicos, eles demandam muita energia do nosso organismo para serem digeridos, né? Não são alimentos de fácil digestão, isso torna o nosso metabolismo mais lento, aumenta o acúmulo de toxinas, né, que vão para os nossos tecidos e, por consequência, né, vai atingir a performance do nosso organismo e também a estabilidade do nosso humor. Então,
prestem atenção no que vocês estão ingerindo. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto nos próximos vídeos e espero que a alimentação de vocês também ajude a vocês terem uma vida mais tranquila, mais saudável, mais em paz, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato aqui pelo canal, né? Mandar seus comentários que a gente prontamente responde. Namastê!